a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Bom dia! Estamos dando início a mais uma aula de física. Espero que todos estejam bem. E para a aula de hoje, eu vou mostrar a vocês alguns conceitos da óptica, raios de luz, fontes de luz e princípios da óptica geométrica. Para iniciarmos, eu vou explicar o conceito de óptica. Então, a óptica é uma área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. Em vista disso, ela pode ser compreendida como um caso particular da ondulatória, que estuda o comportamento das ondas de todo o espectro eletromagnético, e não somente da luz visível. Seu desenvolvimento ocorreu a partir da publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton. Essa teoria admite que a luz é formada por um feixe de partículas. A luz é uma onda eletromagnética e a sua velocidade no vácuo é de aproximadamente... Aí eu trouxe para vocês aí dois valores da velocidade da luz no vácuo, tanto em quilômetros por hora quanto em metros por segundo, onde o valor da velocidade da luz em quilômetros por hora é de 3,0 vezes 10 elevado à quinta potência e 3,0 vezes 10 elevado à oitava, ele está em metros por segundo. Se necessitarmos de valores mais precisos, o valor exato é 299.792.458 metros por segundo. No âmbito da física clássica, a óptica divide-se em duas subáreas: a óptica geométrica e a óptica física. Não obstante, ao levar-se em conta os conhecimentos da física moderna, há também a óptica quântica, uma área que estuda o comportamento quântico e corpuscular da luz e de outras radiações, bem como a sua interação com a matéria. Então, o que é óptica física? É aquela que estuda a natureza física da luz e fenômenos como interferência, polarização, difração, dispersão, entre outros. Já a óptica geométrica estuda os fenômenos luminosos com base em leis empíricas, experimentais. Elas são explicadas sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. A óptica geométrica é usada como ferramenta de estudo na geometria. Vamos conhecer um pouco agora sobre os conceitos de raios de luz. O que são raios de luz? São linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. A ideia de raios de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o estudo. Um conjunto de raios de luz que possui uma abertura relativamente pequena entre os raios é chamado de pincel luminoso. O conjunto de raios luminosos cuja abertura entre os raios é relativamente grande é chamado de feixe luminoso. Então, os feixes luminosos ou os pincéis luminosos podem ser classificados em cônico divergente e cônico convergente. O que seria o cônico divergente? Observando a figura abaixo, você vê que os raios luminosos partem de um único ponto P e espalham-se. Já o cônico convergente, observando a figura abaixo, você observa que os raios luminosos concentram-se em um único ponto. Fontes de luz. As fontes de luz são corpos capazes de emitir luz,
seja ela própria, seja ela refletida. A fonte de luz pode ser classificada em fontes de luz primária e fontes de luz secundária. Então, o que são fontes de luz primárias? São fontes de luz que emitem luz próprias, que elas podem ser classificadas em incandescentes e luminescentes. Então, o que são fontes de luz primárias incandescentes? É quando emitem luz em altas temperaturas, dando como exemplo o sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamentos. E as fontes de luz primárias luminescentes é quando emitem luz em baixa temperatura. As fontes de luz primárias luminescentes podem ser classificadas em fluorescentes ou fosforescentes. Então, vamos conhecer o que é uma fonte de luz primária luminescente fluorescente. Diz que emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador, como exemplo, a lâmpada fluorescentes. Já a fonte de luz primária luminescente fosforescentes diz que emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. Nessas fontes de luz, a energia radiante é proveniente de uma energia potencial química. Exemplo, interruptores de lâmpadas e ponteiros luminosos de relógio. Vamos conhecer agora os conceitos de fontes secundárias, que são aquelas que emitem luz recebida de outros corpos. Exemplo, lua, cadeira, roupa e etc. As fontes luminosas também podem ser classificadas em relação à sua dimensão, que são as fontes extensas e fontes pontuais ou pontiformes. Então, o que são as fontes extensas? Quando possuem dimensões consideráveis, se comparadas às dimensões do objeto a ser iluminado, por exemplo, uma lâmpada acesa perto de um livro. Já as fontes pontuais ou pontiformes são, se as dimensões da fonte de luz forem consideradas desprezíveis em relação ao objeto a ser iluminado. Um conjunto de raios de luz constitui um feixe de luz. A luz emitida por uma fonte pontual propaga-se em todas as direções. Sendo assim, ela é denominada de feixe divergente de raio de luz. Quando os raios são paralelos, como no caso da luz emitida por uma lanterna, dizemos que feixe de luz é convergente. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre os princípios da óptica geométrica. Existem 3 princípios adotados pela óptica geométrica para explicar os fenômenos luminosos, que são princípio da propagação retilínea da luz, independência dos raios luminosos e princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O primeiro é denominado como princípio da propagação retilínea da luz e afirma que, em meios homogêneo e transparente, a luz propaga-se em linha reta. Esse princípio explica vários fenômenos, como a semelhança geométrica entre a sombra e o objeto que a produz, além da formação de penumbra e dos eclipses. O segundo princípio da óptica geométrica é o da independência dos raios luminosos, que tem o seguinte enunciado: quando 2 ou mais feixes de luz se cruzam, um não altera a propagação do outro. E, por fim, o terceiro princípio, que é o da reversibilidade dos raios luminosos, que diz: a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. Então, a óptica geométrica é responsável pelo estudo de vários conceitos físicos, entre eles a formação da sombra, penumbra e eclipse, a reflexão e a refração da luz, bem como a formação da imagem em espelhos, nas lentes e nos instrumentos ópticos.
Então, pessoal, isso é a aula de hoje. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição e bons estudos. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.